Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. E para quem não me conhece, meu nome é Suelen, eu trabalho como guia de turismo e também sou administradora. Com a minha experiência de estar visitando algumas propriedades rurais, eu fui linkando, né, com a minha trajetória também na administração, e com esse vídeo de hoje eu quero trazer um olhar a respeito de alguns assuntos que acho que são interessantes para quem trabalha com turismo rural e quer agregar valor à propriedade, valor ao negócio. Para você que está começando hoje, né, que precisa de ferramentas aí para poder identificar, fazer um diagnóstico de como que está a sua propriedade, o que precisa ser melhorado, traçar um plano para poder, ao longo do tempo, ir executando e melhorando a sua atividade e trazendo valor ao negócio, mostrando para as pessoas como o seu negócio está sendo feito, trazendo clientes. Então, nosso propósito, nosso vídeo hoje é esse, né? Trazer alguns conceitos básicos a respeito do turismo rural e também abrir o olhar para esse potencial que a gente encontra em muitas propriedades que às vezes o próprio dono não enxerga, né? Então, o tema de hoje é Desvendando o Turismo Rural. Meu nome é Suelen e sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Então, a gente traz conceitos básicos porque quando o turista ele está indo para a propriedade, principalmente propriedade rural, ele tem algumas coisas que ele busca nesse turismo, né? Diferente do turismo tradicional, onde as pessoas estão indo com um fim mais voltado à diversão e compras e coisas mais corriqueiras, né? Que a gente costuma ver desde sempre no turismo. Hoje as pessoas estão indo para as comunidades rurais em busca da cultura, do modo de vida e da tradição que existe no campo, né? E aí vocês vão me perguntar o que se trata cada uma dessas coisas. Isso tudo junto, nós podemos dizer que é a ruralidade. É o modo de vida sertanejo que as pessoas estão procurando. Então, quando a pessoa vai numa propriedade rural, ela quer o quê? Ela quer entender como aquela pessoa que mora no meio rural, ela está vivendo e como usufruir de tudo isso, né? E sempre buscando muito essa simplicidade, essas raízes, essas coisas bacanas que a gente vai quando vai na roça, que a gente curte, que a gente não vê o tempo passar. Então as pessoas estão geralmente em busca disso. E aí a gente vai então analisar cada um desses quesitos, né? Primeiro a pessoa busca entender como é que é a cultura daquela pessoa, daquela comunidade, daquela região. Então, quando a pessoa está indo na propriedade rural, a primeira coisa que ela busca conhecer a cultura daquele lugar. E a cultura, ela envolve algumas coisas, né? Dentro dessas coisas, envolve a culinária, né? Ela quer comer lá, como vocês veem nos slides, quer comer o frango com quiabo, quer a broa de milho, quer aquelas coisas que são típicas, geralmente, de cada região, quer conhecer o artesanato daquele lugar, né? A música, e realmente ela quer entrar numa imersão para saber como aquela comunidade vive, né? E às vezes o perigo do turismo é que ele impacta e ele também é impactado, né? Então, a pessoa que está na comunidade rural, ela tem que valorizar muito o que foi construído ao longo do tempo, né? No caso, a base cultural, ela pode sofrer interferências externas, né? Porque do mesmo jeito que a pessoa que está na comunidade rural, ela tem a influência sobre aquele que está chegando, a pessoa que está chegando também influencia sobre ela, trazendo músicas, trazendo coisas que são típicas do lugar onde a pessoa vive. Então, cuidar dessa cultura, fazer com que ela se perpetue, principalmente para as novas gerações, é muito importante. E o turismo rural, ele traz isso de tomar conta de tudo isso e perpetuar, né? Além disso, tem também o modo de vida do sertanejo, né? É o modo de viver dele em relação à rotina de trabalho, ao modo como ele faz a economia local. Nessa comunidade, por exemplo, existe escambo entre os moradores, se existe alguma moeda típica daquele lugar, também em relação ao lazer, o que as pessoas desse lugar fazem para se divertir. Então, isso tudo faz o modo de vida daquele lugar. E as pessoas, geralmente, quando recebem a visita de uma pessoa no turismo rural, ela precisa não sair desse modo de vida dela, mas sim fazer com que o turista seja inserido nesse modo de vida e que para ele conhecer, porque ele quer conhecer isso.
Então, é um outro ponto que também deve ser observado, que vocês não precisam de mudar o que vocês já fazem. O que vocês precisam é criar atividades que podem ser remuneradas, né, que podem ser vendidas através de pacotes, para que esse turista conheça o que vocês estão fazendo e vocês possam ser remunerados por isso, sem interferência, né, sem mudar o jeito de viver de vocês. Também nós temos, em muitas comunidades, tradições que são passadas durante gerações para gerações. São coisas que também dentro do turismo rural pode trazer uma remuneração e ser vendida através dos pacotes, né? Principalmente festas que são já do calendário, né? Festas religiosas, festas juninas, cavalgadas, trocas de sementes. Então essas tradições, as pessoas que trabalham com turismo rural, elas podem aproveitar desses eventos que já estão no calendário da comunidade, né, ou do município, e criar pacotes que essas festas estejam inseridas, mas que também agreguem valor, né? Porque você simplesmente, às vezes, ter um lugar para poder alugar, uma casa para alugar, uma pousada, um chalé, simplesmente, às vezes, não vai te agregar tanto valor quanto você inserir outras atividades. Então, quando você pega aí as tradições, o modo de vida e a cultura que estão inseridas dentro da sua comunidade, você consegue, através disso, criar valor para aquilo que você está oferecendo. Você não vai oferecer apenas uma pousada. Você vai criar pacotes que vão ser vendidos com um valor agregado, trazendo aí uma renda maior para sua família. Porque, afinal de contas, o turismo, o fundamento principal dele é trazer um aumento de renda para sua família, porque senão ele não se justifica. Bom, e aí, sabendo de tudo isso, né, que a cultura, o modo de vida e as tradições são coisas que são altamente valorizadas, a gente precisa de quê? De criar essas experiências. E essas experiências, elas precisam ser autênticas, conectadas à natureza e conectadas à comunidade local. Ou seja, você vai criar pacotes que são únicos, que a pessoa só consegue fazer na sua propriedade, linkar isso com a natureza, porque a natureza é o seu plus gratuito, né? Um pôr do sol, um nascer do sol, um cavalgar, um cavalo, um anoitecer, um piquenique em meio à natureza, debaixo de uma árvore, uma experiência de colher frutas, né? Colhe-pague. Então, essas experiências conectadas à natureza, a natureza vai ser o ator principal dos seus pacotes, né? Então, essas experiências vão ser autênticas, conectadas à natureza e conectadas à comunidade local, através da cultura, do modo de vida e das tradições. Bom, e aí a gente vai perguntar, por que ser autêntica importa, né? Porque as pessoas, elas querem fugir dessa massificação dos destinos superlotados. Isso aí a gente sabe, assim, com certeza, né? Hoje, as pessoas não querem mais, a maioria delas que tem, principalmente as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas não querem ir para uma beirada de praia onde não tem lugar para ela sentar. Não, ela quer ir para uma praia exclusiva, onde ela tenha um acesso privilegiado, onde ela tenha atividades que ali inseridas dentro do dia a dia dela. Então, a gente vai aproveitar que essa mudança, principalmente das pessoas que têm uma condição financeira melhor, e criar experiências únicas e personalizadas, né? E muito disso você pode ver através do perfil do cliente, né? Se é uma família, se é um casal, se é uma pessoa procurando uma aventura, e você vai criar essas experiências, né? Até também linkando com o seu perfil, porque se você, por exemplo, quer receber sua família, você vai criar pacotes que sejam só para a família. Se você quer criar experiências para jovens que estão querendo fazer trilha, você também vai criar experiências dentro desse contexto. Então essa autenticidade, ela vai criar uma conexão emocional entre o visitante e o local, tornando essa experiência uma experiência memorável, né? Uma experiência digna de nota 5 no Google Meu Negócio. Bom, conectadas à natureza. Por que conectadas à natureza? Porque a natureza é um refúgio do estresse da vida urbana, oferecendo bem-estar físico e mental. E quando a gente consegue conectar as pessoas à natureza, a gente cria uma coisa maravilhosa, que a gente cria perfis que vão nos ajudar a tomar conta de tudo isso, né? Então, a gente quando está trabalhando com turismo rural, a gente também está prestando serviço para a sociedade,
porque a gente está tomando conta da natureza, a gente está sendo aí o grande incentivador para poder as pessoas terem um olhar especial sobre a nossa mãe terra. Então, você conseguir inserir a natureza dentro dos seus pacotes, né, e às vezes trazendo até esse olhar mais de cuidado, você vai estar agregando muito também. Bom, e como eu já disse lá no início, nós vamos criar também uma conexão com a comunidade local, através do modo de vida, das tradições, da cultura, e valorizar essa comunidade, né? Essa valorização, ela gera também um aumento de autoestima, então dá a sensação para as pessoas que moram e que trabalham nesse lugar, uma sensação de valor. E essa sensação de valor, ela vai passando para os mais jovens. E eles aprendendo a respeito da cultura, porque o turismo rural é uma ferramenta que vai nos ajudar nisso, vai perpetuar essa cultura dentro da comunidade, essas tradições dentro da comunidade, e então vai trazer valores muito maiores, né, que só o financeiro. Bom, e aí a gente vai fazer uma comparação entre o turismo rural e o turismo convencional. O que acontece? O turismo convencional, ele é um turismo com uma estrutura muito maior, né? Geralmente estruturas luxuosas, roteiros padronizados, muito diferente do turismo local, do turismo rural, que é um turismo mais local, que ele é feito através de experiências únicas dentro de cada propriedade, adaptada a essa realidade local e o interesse dos visitantes. Ele visa sustentabilidade, então tem o foco voltado para a natureza na comunidade, e ele também é autêntico, né? Ele tem aquela vivência real, e não envolve coisas artificiais ou comerciais como o turismo convencional. Bom, e aí aqui eu trouxe uma propriedade, né, pra gente, um case para poder a gente fazer uma análise de como eles estão trabalhando, né? A gente tem, eu moro numa região aqui das Matas de Minas, né, na zona da Mata Mineira, no município de Muriaé, e aqui perto a gente tem uma região que chama Pontão da Água Limpa, que tem essa propriedade, que está trabalhando com turismo rural. A proprietária lá é a Alessandra, né? A Alessandra vem numa luta, que na região lá ela é praticamente sozinha ainda, né? Agora, que depois de um tempo, que já tem uns anos já que ela tá na luta para poder melhorar a propriedade dela, parece que os vizinhos estão com um olhar mais apurado, né, para o turismo rural, mas ela é uma mulher, né, e é mais admirável ainda por ser mulher, que herdou aí da família dela essa propriedade junto com o irmão, e ela tem lá algumas coisas que já são da propriedade, né? Que primeiro o pontão, é uma montanha, né? Uma montanha assim, com formato de M, e lá em cima tem alguns marcos geodésicos, que são aqueles marcos do IBGE que eles são colocados em divisa de território. Então lá a gente fala que é a tríplice fronteira, né? Tem a divisão, um marco de 3 municípios, né? Que é Muriaé, Vieiras e Eugenópolis. Então lá nesse lugar tem um marco geodésico que ela utiliza, né, como um plus do pacote, né, de conhecer, as pessoas terem acesso a conhecer esse marco geodésico. Eles fizeram recentemente um cruzeiro, então tem uma vista muito bonita desse cruzeiro, à noite eles acendem, e tem uma trilha que leva lá ao Pontão da Água Limpa, que é essa montanha que fica lá dentro da propriedade dele, né. Então a infraestrutura dela, como é que é feita, né? Ela tem um estacionamento, que na verdade era um lugar onde o pessoal fazia, era terreiro de café, né? E acabou virando um estacionamento. Ela tem uma área de camping, que é uma área grande, que ela gramou e é limpinha e tal, que fica perto de um lago. Esse lago foi feito lá, então um lago artificial. Com o recurso da prefeitura de edital, eu não sei qual edital, mas alguns editais saem, né, visando turismo, cultura, então ela fez um projeto para esse edital, e ela conseguiu fazer 2 banheiros lá. Então são 2 banheiros assim que tem uma área de tomar banho e a área do sanitário, tanto masculino quanto feminino. Ela tem uma cozinha lá que ela é bem completa, né, que fica do ladinho assim, da área de campo. Ela oferece alguns serviços, então a pessoa pode ir para lá, pode contratar o café da manhã, almoço e jantar, ou também pode ir, a pessoa mesmo faz a comida dela, né? Ela tem algumas parcerias, então ela tem lá cachaça, doce, torresmo para poder serem vendidos.
E ela faz o marketing dela através do Google Meu Negócio, do Instagram, e faz parcerias com os visitantes. Então lá, como eu disse, a gente tem a trilha, tem o Marco Geodésico, tem a área de camping, comida, café e uma paisagem assim, maravilhosa, principalmente no inverno, que é aquele céu, né, que fica, igual tá na última paisagem aí, aquele céu maravilhoso. Isso aqui mais um pouquinho da estrutura dela, né? No canto aí direito vocês vão ver aí o Marco Geodésico, a área de camping, esse morro aí em forma de M é o pontão, né? A gente vai nesse lugar onde que é maior, o morro maior, né? Nessa foto de baixo aí, lá embaixo vocês veem parece que é um lago, é o lugar onde que ela faz um pesque-pague. Então tem, na verdade são 2 lagos que tem lá, né? Essa árvore é uma árvore gigante que tem lá, que a gente vai lá também conhecer essa árvore, tirar foto, né? Isso aí sou eu no Marco Geodésico e um pouquinho mais da trilha. Aí tem esse pôr do sol, então tem um balanço, ela fez esse balanço voltado para o pôr do sol, então dá fotos lindíssimas. Aí ela tem essa área coberta, onde que tem 2 mesas bem grandes, então à noite as pessoas sentam ali para ficar conversando, fazem as refeições. Então a área é muito boa, muito, muito bacana, tem geladeira, tem freezer, então a estrutura dela lá está muito arrumadinha. Aí a cozinha dela, né, com fogão a lenha, estacionamento, tudo muito bacana. Mas isso foi feito do dia para a noite? Não. Ela foi fazendo aos poucos, né? Ela foi se estruturando, foi juntando o dinheirinho dela, fazendo as horas vagas. Então ela demorou um tempo até para começar a receber gente lá. E como eu trabalho com turismo, sou guia de turista, a gente fez uma parceria com ela, que é onde eu queria chegar, que essas parcerias eu acredito que sejam a melhor forma de agregar valor e de conquistar clientes, né? A gente fez uma parceria com ela, então a gente fez um pacote. O pacote tinha área de camping, tinha jantar, café da manhã, e a trilha, né? O guiamento da trilha. Então esse pacote a gente combinou um valor com ela e a gente cobrou o nosso valor. Então lá tem uma estrutura para até 40 pessoas. Então a gente faz todo esse contato com essas 40 pessoas, fecha os pacotes, fecha as caronas e depois repassa o valor combinado para ela. Então ela já tem o valor, recebe aquele valor fechado, né, do pacote. Então ela não tem que fazer contato nenhum com nenhum turista, com nenhum visitante, é a gente que faz. E o que a gente passa para ela é só a quantidade de pessoas que vão para poder ela fazer o almoço, o café da manhã e os horários. Né? Isso é muito bom, porque ela não vai ter o desgaste de ter que ficar negociando. Quem tem esse desgaste é a gente. E ela recebe um valor agregado muito, muito bom, né? Um valor alto. Né? Então, cada vez que a gente vai lá, que a gente fecha o pacote, que a gente vai lá, para ela é excelente. Né? É o tipo de coisa que não traz desgaste para ela. E que é o que eu aconselho para vocês, fazerem parcerias para conseguir pessoas, agências, né? Para fechar esse tipo de pacote, que vai ajudar muito aí a agregar valor para a propriedade. Bom, e aí a gente vai falar das tendências globais, né? Que são aí o turismo de experiência, né? As pessoas querem viver experiências únicas. Isso já foi falado aí algumas vezes e realmente é isso aí. A pessoa quer exclusividade. Então, quanto mais exclusivo for seu pacote, mais vai atrair clientes para a sua propriedade. As pessoas buscam bem-estar e saúde. Né? Então, atividades conectadas com a natureza, como yoga, banhos de rio, massagens relaxantes, também são aí algumas das coisas que as pessoas têm buscado. Essa sustentabilidade, né? Ver que os destinos têm práticas ecológicas e responsáveis, e a forma que a gente tem aí para poder chegar até esse público, né? Porque deixou de ser um público local e passou a ser um público de nível mundial, é a tecnologia, através da divulgação e da gestão das redes sociais, dos aplicativos, para poder aumentar aí a demanda e a localidade de onde essa demanda está alcançando. Bom, e aí as oportunidades de mercado, né? Produtos diferenciados, né? E a gente já falou lá atrás, novamente trago, modo de vida, cultura e tradições, né? Então aí, gastronomia, uma hospedagem charmosa, então você se diferenciar nos seus produtos e seus serviços oferecidos, trazer parcerias com agências, como a da minha agência, né? E fazer divulgação nas plataformas digitais, e a questão dos roteiros. Usar
o roteiro como uma ferramenta de atração do turista de forma diferenciada, né? O seu roteiro tem que impactar aquele turista que está chegando. Bom, aí a gente vai para um outro assunto, né? Vamos entrar aí numa ferramenta de diagnóstico para poder avaliar como está o estado atual da sua propriedade, né? O que é essa ferramenta? A análise SWOT é uma ferramenta que ela avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E ela pode ser aplicada a qualquer coisa, né? Então vamos supor, uma pessoa está procurando um trabalho. E aí, ela primeiro, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar as forças e as fraquezas dela, né? Qual é a minha força? Em que eu sou boa, realmente? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou boa em tecnologia, eu sou boa em planilhas, sou boa em organizar dados, sou muito organizada, sou até metódica para certas coisas, né? Tenho uma facilidade de me comunicar, né? Em contrapartida, quais são as minhas fraquezas, né? Quando eu estou de TPM, eu sou uma pessoa estressada, brincadeira. Eu não gosto de trabalhar com muita gente, gosto mais de trabalhar de forma isolada, então talvez essa seja uma fraqueza. Não sou boa na área comercial, então se me colocar para vender alguma coisa, eu não sirvo. O que mais? Vamos ficar com esses dois, né, gente? Vamos falar muito das minhas fraquezas, então. E aí, tem também as oportunidades e as ameaças. Mas isso não quer dizer que são coisas relacionadas a mim. São relacionadas ao mercado. Então, por exemplo, oportunidades. A área de tecnologia é uma área que está em expansão, né? Quem entende de tecnologia tem muitas oportunidades no mercado. Então, isso está aí dentro das oportunidades, né? É um mercado de expansão. Em contrapartida, o que seria uma ameaça? São muitas pessoas que estão se especializando nessa área. Então tem muita concorrência, né? Então isso aí, as oportunidades e ameaças, são coisas que estão no ambiente externo, né? Não são referentes a mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que é bom e vou verificar se aquilo é possível melhorar, e aquilo que é ruim, eu vou traçar estratégias para poder também buscar melhorar, corrigir, ou traçar limites para mim, né? Por exemplo, se eu não quero trabalhar em um lugar que tenha muita gente, então de cara eu já vou cortar todos aqueles possíveis empregos, onde eu teria que trabalhar com muita gente. Então, quando você olha para esse quadro, você consegue ir traçando estratégias para poder melhorar aquilo que você quer melhorar. Nossa, Sueli, mas como é que a gente vai aplicar isso no turismo rural? Não, aí é onde eu vou ensinar vocês aí. Bom, aí aqui eu já coloquei até um exemplo, né, de uma força, que no caso aqui, a gente falando de uma propriedade rural, seria o fato dela estar localizada em um local que tem uma beleza única, uma beleza natural, no caso que tem trilhas, que tem cachoeiras, então isso seria uma força para essa propriedade, né? É intrínseca à propriedade, é dentro da propriedade. E uma fraqueza seria, no caso, não ter uma infraestrutura adequada para receber visitantes, como, por exemplo, ter apenas um banheiro aí para os visitantes. Então, isso seria uma fraqueza. Uma oportunidade relacionada a isso é a possibilidade de fazer parceria com agências especializadas em ecoturismo, e as ameaças são mudanças climáticas que podem afetar a disponibilidade de água. Então, se não tiver água lá naquela propriedade por causa de uma seca, então é uma ameaça para aquele negócio, né? E aí a gente vai pegar isso e vai traçar estratégias para melhorar, né? Aproveitando aí o que tem de único nessa propriedade. E aí eu vou levar vocês lá na ferramenta que eu criei, que é uma planilha, não quero que vocês se assustem, para vocês conhecerem quais os itens que a gente vai utilizar para poder avaliar uma propriedade rural e criar esse diagnóstico, tá bom? Vamos lá então. Bom, essa aqui é a ferramenta, né, e ela foi dividida por setores, né? Então aqui vocês vão ver que a gente tem aqui o setor de infraestrutura, de hospedagem e alimentação, atendimento, atrações, atividades e atrações, roteiros e transporte, parcerias, marketing, cultura e patrimônio,
e planejamento e gestão da propriedade. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma avaliação de tudo isso para poder criar um diagnóstico, né? Então qual a primeira coisa que a gente vai avaliar? Aqui nessa primeira aba, a gente vai dentro de cada item, primeiro ver se ele é uma responsabilidade interna, ou seja, uma responsabilidade da pessoa que é proprietária, ou se é uma responsabilidade externa. O que seria esse externo? Seria aí da prefeitura, da secretaria de alguma coisa, do CMDRS, da IGR, do vizinho. É uma responsabilidade que não é sua. E avaliar se isso está bem, se está legal, se está positivo, ou se isso não está bem, se isso precisa de fazer mudanças, se isso precisa de ser corrigido, se precisa de ser refeito, se isso está negativo, né? Então isso aí seria, quando é interno, seria o que entra lá na análise SWOT com forças e fraquezas, porque é uma responsabilidade interna. E quando é externo, é aquilo que depende do outro, então são ameaças e são oportunidades. Então aqui a gente está aplicando a análise SWOT de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas que tem o mesmo princípio: avaliar se está bom, se está ruim, o que é de responsabilidade do proprietário e o que é de responsabilidade de terceiros. Então a primeira coisa que a gente vai avaliar, infraestrutura, né? E aí dentro de infraestrutura, o que tem? Condição de acesso dentro da propriedade. Quando a pessoa chega, que ela passa da porteira até chegar na sede, até chegar no chalé, até chegar no estacionamento, como está a condição de acesso? A pessoa, se chover, ela consegue chegar com tranquilidade? O carro atola, né? Tem buraco? Ela precisa deixar o carro cá embaixo e subir a pé? Vai sujar o pé tudo? Então você vai fazer uma avaliação, né? Se for preciso, você vai pegar seu carro, vai lá na porteira, vai entrar como se você fosse um turista e vai ter esse olhar de como que a pessoa vai entrar dentro da sua porteira, se ela tem um acesso facilitado ou se ela vai ter uma dificuldade de chegar até onde ela vai desembarcar. Então, isso é uma coisa que é interna, que é responsabilidade do proprietário, e aí você vai avaliar se está positivo ou se está negativo, né? As condições das estradas até na propriedade, como estão? A pessoa precisa de ter um carro 4x4 para chegar na sua propriedade? Ela consegue chegar de boa, independente se está chovendo ou não? Né? Isso é o quê? Isso é uma coisa de responsabilidade externa. E aí você vai avaliar se está positivo ou se está negativo. E aí, depois que você responder cada uma dessas coisas que estão aí na planilha, essa planilha ela vai gerar uma outra planilha, que são as planilhas de ações, né? Que são essa aqui. Essa aqui. Então, aqui em cima ficam as coisas que estão com fator positivo, então coisas que você classificou lá como que estão ok. E aí, por que elas vêm para cá? Porque o que está bom pode ainda ficar um pouco melhor, né? Então, você com esse olhar apurado, porque você abriu a sua mente para outras coisas, você vai preencher aqui coisas que ainda podem ser melhoradas. Às vezes uma placa que você coloca a mais, uma grama que você planta, ou um cimento que você coloca em determinado lugar que a pessoa vai desembarcar. Então você tem que aí ter um olhar mais apurado para, a partir de agora, identificando aí como é que é a experiência desse turista dentro da sua propriedade, né? Então aqui ficou, no caso dessa aqui, né, que eu tinha preenchido, ficou desse jeito aqui, ó. Né? E aí aqui nós vamos colocar as ações. Mas aí voltando aqui um pouquinho, então a partir do momento que você começa a avaliar, o que acontece? Puxa cá para essa da frente, né? Só que vamos supor que aqui, ó, igual esse aqui, o local é bonito, limpo, agradável, cercas pintadas, não há lixo, não. Isso aqui é uma coisa que eu não quero mexer em nada, absolutamente nada. Para mim isso aqui está perfeito. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar nem se é interno, se é externo, positivo ou negativo, não. Você vai dar um ok. Você vai dar um ok e aí não vai puxar lá para frente, né? Porque lá na frente a gente vai criar depois as ações e vai ser uma coisa que você vai poder imprimir, vai poder ser tipo um checklist seu. Então aqui, continuando, tem a parte de sinalização, tem aqui a parte de recebimento de hóspedes, né? Se existe essa estrutura, se tem um projeto de paisagismo que foi feito no lugar,
Porque você tem que olhar o seguinte, a pessoa vai chegar na sua propriedade, ela vai reparar, né? Então, se você, por exemplo, tem um lixo, um entulho, logo na chegada, ou perto da sua casa, né? São coisas assim, gente, que você vê que a pessoa tem um cuidado. E isso não está relacionado a dinheiro, está relacionado ao cuidado realmente, né? Você chegar num lugar, igual eu já fui assim, que você vê que a pessoa teve um cuidado de colocar umas plantinhas, e às vezes planta assim, em pote de manteiga. Mas você vê lá aquele lugar todo florido, todo bonitinho, cheio de suculentas, né? Que não tem lixo, que a pessoa não deixou de qualquer jeito. Você vê que a pessoa teve um cuidado para te receber. Nossa, é outra coisa, é outra experiência. Se para poder chegar no lugar, na sua propriedade, se a sua propriedade está lá no Google Maps, está lá no Waze, existe coleta seletiva, tem saneamento, de onde que vem a água? Há tratamento dessa água? A pessoa vai chegar, vai tomar da sua água, ela vai correr o risco de ter uma diarreia, né? Então isso aí tudo é uma coisa que vocês vão avaliando para poder a gente depois lá na frente ter algumas ações. Aí nós vamos aqui para a parte de hospedagem e alimentação, né? Se você oferece alimentação, se você oferece hospedagem, aí você vai preencher essa parte aqui. Se não quiser colocar nada, você coloca um ok, paga aqui, ó, não vou mexer com isso. O que é oferecido aos hóspedes nas opções de alimentação? A definição de cardápio, há um controle de quantidade de alimentação por pessoa, há desperdício, são utilizados alimentos produzidos na propriedade, há estruturas que podem ser adaptadas para hospedagem, como chalés, casas de campo, quartos e sede. Qual tipo de adaptação precisa? Então aqui eu não vou continuar lendo, não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então vocês vão fazer avaliação igual aqui. Ó. Existe banheiro privativo nessa propriedade? Então aqui, isso aqui é uma coisa interna, né? E você vai colocar se está positivo, se está negativo. Ah, não tem banheiro. Não tem banheiro dentro de todos os quartos. O banheiro é externo. Então, isso aqui é considerado negativo. Né? Porque o ideal é que tenha um banheiro privativo, gente. A não ser que seja área de campo, né? Que a área de campo é diferente. Mas se for uma propriedade, você pensa em receber um casalzinho, gente. O casalzinho tem que sair do quarto para ir tomar banho no lugar externo. O casalzinho tem lua de mel. Então, né, agora se for um lugar que é um hostel, tipo, mais estilo hostel, que vai receber jovens, né, que o pessoal dorme tudo junto. Aí não, aí realmente o banheiro é um para um monte de gente. Mas se é um quarto individual, que às vezes vai receber um casal, né, uma família, uma pessoa de poder aquisitivo melhor, né, tem que ter esse cuidado aí para olhar. A questão de lençóis e fronhas aqui, ó. Isso aqui às vezes pode parecer uma coisa boba, mas você ter uma roupa de cama que seja clara, porque eu já tive em lugar que tinha umas coisas mais. Porque uma coisa é a seguinte, eu fui numa propriedade que a roupa de cama era aquelas feitas de retalho, aqueles retalhos quadrados, sabe? Muito assim, característico de antigamente, assim. Mas que era um charme, aquilo colorido nas camas, assim, ficou a coisa mais linda do mundo. Mas eu também já fui em propriedade que era aqueles lençóis de poliéster mais barato, que você compra né, em loja normal. E que, gente, sinceramente, é um negócio assim, sabe? Aquele negócio você vê assim, dá um aspecto não é de pobreza, mas assim, não fica legal, não valoriza, não agrega pro lugar, sabe? Então você tem esse olhar mais apurado, porque uma coisa é você usar uma coisa, fazer uma coxa de retalhos, que você vê que uma pessoa, gente, você olha, eu olhei e falei, nossa, que cuidado que essa pessoa teve. As coxas de retalhos são todas iguaizinhas, aquelas camas todas iguais, umas camas muito simples, mas você olha aquela janela coloridinha, sabe? E você vê que a pessoa teve um cuidado, ela pensou em você, sabe? Aquilo tudo esticadinho, bonitinho. E ao contrário não, que a pessoa foi lá, comprou um vagabundo de poliéster, tem uma estampa, cada cama tinha uma estampa, cada fronha tinha uma estampa, e fica aquele negócio feio, sabe? Não valoriza. Então é o que eu falo, não é questão de dinheiro, é questão de olhar, de cuidado. Você tem que ter cuidado com a pessoa que você vai receber e tentar passar isso, né? Do seu jeito, nas suas condições. Aí igual aqui, ó, a limpeza do quarto ocorre de maneira impecável, o quarto é bem ventilado, sem mofo, sem cheiros. Isso aqui é outra coisa importantíssima. Você pode chegar num lugar luxuoso, mas se tiver cheiro de mofo, acaba, destrói.
Então a questão da limpeza, você chegar, você vê que a pessoa limpou, aquele cheirinho, né, de limpeza, que tá lugar bem ventilado, que não tem mofo, que não tem outro cheiro, cara, não existe. Você transforma a experiência, né? E o quarto, o banheiro e a questão de alimentação são coisas que você tem que olhar com muito cuidado, porque são coisas que são muito importantes para quem está visitando. Então a gente vai passar agora aqui para a próxima etapa, atendimento, né? Se há pessoas para receber o hóspede, né? Aí você está para receber um hóspede, ele vai chegar lá na sua propriedade, você tem que ter uma pessoa para receber ele, né? A pessoa chega na sua propriedade, tá a família toda lá pro meio do cafezal catando café, e a pessoa vai ficar plantada lá esperando, né? Então você tem que ter esse olhar de quem que vai receber, que a pessoa tem que estar limpinha, gente, limpinha, é o mínimo, limpinha, né? Com uma roupinha apresentável, não vai receber um hóspede com a roupa toda rasgada, olhar essa questão da apresentação, né? Se o hóspede é atendido rapidamente, se o local de atendimento é adequado. Ah, não, a pessoa chegou na sua propriedade, você vai receber ela lá no meio do terreiro, no sol de 40 graus, né? Ou não, eu estou preparado para receber meu hóspede. Onde que eu vou receber? Não, eu tenho aqui uma varandinha, que tem uma mesinha simples, mas eu coloquei uma toalha, botei um vasinho de flor, deixei um café quentinho, que eu acabei de fazer, porque eu já sabia, a pessoa falou comigo mais ou menos a hora que ela ia chegar, deixei aquele cafezinho quentinho, que eu acabei de fazer, deixei um pratinho com uma broa, e a família vai chegar, vai sentar naquele lugar, né, o casal, ou sei lá, vai sentar ali, vai prosear com você, porque aquela pessoa está cansada, ela viajou, ela vai chegar ali, você vai receber, ela vai dizer, vem cá, seja bem-vindo à minha propriedade, eu fiz aqui um café, senta aqui, vamos conversar, né, como é que foi a sua viagem, você vai ter aquele cuidado para receber o seu hóspede, então ele vai se sentir acolhido, você quer um café, você quer uma água, né, deixa eu te ajudar a carregar suas malas, né, já leva as malas da pessoa, dependendo do quarto, e né, você está ali prontinho para receber, né? Não tem que ser com a roupa luxuosa, mas coloca uma roupinha adequada para receber a pessoa, esteja limpinho para receber essa pessoa, né? Você não vai estar fedendo curral, né? Para receber a pessoa. Por mais que seja uma propriedade rural, ter esse cuidado no atendimento, dar uma boa impressão, para na hora que a pessoa chega, a pessoa se sentir acolhida, é muito bacana, né? Aí aqui a gente vai para mais para a parte dos roteiros turísticos, né? Das atividades que a propriedade possui. Então aqui também tem uma série de coisas. E aí você vai passar por cada uma delas. Questão das parcerias, né? Se você tem parcerias com seus vizinhos para poder colocar as coisas para vender lá na sua propriedade. Às vezes esse vizinho não recebe gente, mas ele tem lá a produção de alguma coisa, né? E que você pode trazer para poder vender e ajudar ele, e ele também te ajudar, e isso agregar, porque a pessoa vai chegar lá, vai conseguir levar às vezes uma lembrança com um familiar. Vender também esses serviços, né, dos vizinhos, porque às vezes ele tem lá algum passeio bacana, oferece alguma coisa que dá para você agregar, vocês juntarem e agregar para os dois. E depois que fizer tudo isso, essa avaliação de todos esses itens, aí a gente vai aqui parte para a parte das ações, né? Então você vai criar ações, aqui até 3 ações para cada coisa. Isso aqui, se você quiser deixar no computador, né, essa planilha, como é que você vai fazer com essa planilha? Você vai vir aqui, você vai abrir no Google Drive, né? E aí você vai criar uma cópia, fazer uma cópia dela, renomeando, coloca aqui às vezes o nome da sua propriedade. Você vai fazer uma cópia dela para você, né? Então essa planilha vai ser sua, gratuitamente. E aí você, a partir das ações que você for colocando para cada coisa que você quer preencher, a partir do momento que elas forem concluídas, você vai colocar aqui que está concluída. Se você apenas iniciou, você coloca que iniciou. E se tiver atrasado, coloca que está atrasado, né? Vai fazendo esse controle. Ah, Sueli, mas eu não sou de ficar no computador, não gosto, não tenho. Lá quem faz isso é meu filho. Então o que você vai fazer depois que ela estiver preenchida? Você vai imprimir e vai usar ela como referência para fazer as mudanças que precisam ser feitas na sua propriedade. Eu aconselho vocês a fazerem esse diagnóstico da propriedade para poder servir de referência para as mudanças que precisam ser feitas, né? Mesmo que elas demorem, né, anos, mas que isso é uma ferramenta para vocês melhorarem
coisas às vezes básicas, né? E criar um projeto aí para o futuro, ter esse olhar de empreendimento mesmo, de não só como forma de agregar renda, mas com a visão empresarial para poder crescer o empreendimento de turismo rural e deixar às vezes até de fazer parte da agricultura familiar, mas para entrar num outro patamar aí de renda, de experiências, né? Para poder transmutar realmente. E aí, finalizando isso, nós vamos voltar para um outro assunto. E aí agora nós vamos finalizar essa parte e vamos voltar lá para os nossos slides, que aí agora a gente vai falar de sinalização turística. Bom, e aí nós vamos voltar agora para os nossos slides, falar de sinalização turística e trazer algumas referências, porque o que acontece? A primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela for visitar a sua propriedade, além de, claro, fazer uma pesquisa, né, às vezes através dessa pesquisa que ela vai encontrar o seu empreendimento, ela precisa de se locomover até o lugar, né? E uma forma hoje que é muito utilizada é utilizar o Waze ou o Google Maps, né? Para poder chegar até a propriedade. Só que como é numa propriedade rural, existe algumas coisas que são prós e algumas coisas que são contra, né? Então a primeira coisa é trazer uma facilidade de se navegar quando os aplicativos estão funcionando, né? Que automaticamente já cria uma rota ali e a pessoa através dessa rota ela consegue chegar. Se integra com outros serviços, né? Como o Airbnb, comando de voz, e dá uma visibilidade para o negócio, né? Porque a partir do momento que você está inserido lá no aplicativo, se isso está linkado ao Google Meu Negócio, por exemplo, a pessoa, além de ter uma visibilidade do que é o seu empreendimento, com fotos, com depoimentos, com dados, ela também vai ter uma visibilidade de onde fica localizado e como é que ela vai fazer para chegar lá. Porém, como a gente depende de internet, né, essas rotas elas podem se tornar imprecisas, né, devido a isso. E também falta de atualização em algumas regiões remotas, né, que não têm acesso à internet, depender desse sinal de internet e ter um impacto na experiência turística por conta da sobrecarga de informação, que a pessoa às vezes vai se concentrar no aplicativo e deixar de olhar o ambiente que ela está passando, né? Às vezes não vai conseguir admirar o tanto que ela poderia admirar se não tivesse que estar concentrada nesse aplicativo. E aí, em questão de como que os empreendedores eles podem se adaptar a isso, né? Então, primeiro aí fazendo um cadastro nos aplicativos, né? Verificar se a propriedade está no Google Maps ou no Waze, ter a certeza de que o endereço e as coordenadas estão ok e adicionar fotos, descrições e as informações com horários e contatos e tal. Fornecer as informações claramente, né? Através de e-mail, de WhatsApp, antes do hóspede ir fazer a visita, colocar pontos de referência, né? Igreja, posto de gasolina, placas, e indicar rotas alternativas em caso de problema de sugestão de aplicativo. E eu tive uma experiência há pouco tempo, que a gente foi levar uma turma para um distrito aqui perto de Mulher, que chama Belisário, e choveu muito. E o acesso principal, ele ficou comprometido. Tinha um morro que era impossível subir esse morro com qualquer veículo. Acho que até por quarto era difícil. Era um morro muito íngreme, né, e estava escorregando muito. Então, assim que a gente chegou em Belisário, que é o distrito, a gente ficou sabendo que o acesso, os donos da propriedade vieram até a gente para encontrar com a gente. E aí eles falaram que não tinha como subir, né, e tal, pelo acesso principal, e que a gente teria que passar por uma via alternativa, né. Aí um dos nossos colegas até já tinha passado por essa via, né, e aí a gente foi por essa via alternativa e a gente foi demarcando, porque viriam mais pessoas depois, que as pessoas foram fazer uma trilha, e foi primeiro uma turma e depois essa outra turma viria e passaria pelo mesmo lugar. E aí a gente pegou uns pedaços de feltro e foi amarrando na cerca, nas encruzilhadas, para as pessoas que viriam depois seguir, né, esse caminho alternativo. Porém,
ficou para trás um casal que eles foram de moto. E aí a gente não conseguiu contato com eles para avisar. Então eles acabaram passando por essa via principal. E eles simplesmente caíram de moto várias vezes, a moto ficava derrapando. Depois eles tentaram subir andando, né? A moto também caiu algumas vezes. Acabou que em determinado ponto eles abandonaram a moto, deixaram a moto parada, tinha uma entrada, eles deixaram a moto nessa entrada e acabaram de subir a pé. Mas ficaram assim chateadíssimos, né? Porque, poxa, estragou o dia deles, né? Porque eles estavam ali curtindo, querendo aproveitar e por conta disso eles ficaram assim, eles custaram voltar ao normal, ficaram bem chateados mesmo. Então, assim, essa questão do acesso, ela pode impactar muito na experiência da pessoa que está indo visitar a propriedade. Então, tem que ter um cuidado para poder, principalmente lugares que têm problemas de acesso, né? Para trazer um olhar para isso e cuidar, né? E até ter o discernimento, às vezes, de falar, no caso que realmente o acesso está bem comprometido, para a pessoa não ir, para poder colocar para frente, porque esse impacto negativo que tem pode influenciar depois na experiência e trazer até uma nota ruim, né? A propriedade ficar aí com a nota negativa, uma nota ruim no Google Meu Negócio, ou trazer um relato para outras pessoas, né? Realmente ter esse cuidado aí. Bom, além da sinalização através de aplicativo, a gente tem as placas físicas, né? Que são instaladas para poder guiar esses turistas. Se coloca essa placa em pontos estratégicos, né? Que são da estrada, que são entradas, bifurcações, né? Elas têm as cores dos símbolos que são universais. Além das placas, a gente tem aí o suporte que é dado ao turista através de contatos de emergência, né? Que às vezes do própria pessoa que está recebendo, e você dá esse contato para o turista é muito importante, você está preparado para receber às vezes uma ligação desse turista também, está disponível, sabendo que ele vai e que às vezes pode ter algum problema, você está atento a isso, né? E além disso, a sinalização física para destacar as atrações locais que não dá para ser por aplicativo. Então, são esses suportes aí que você pode dar na sinalização turística. E a importância da sinalização, né? Que a sinalização adequada, ela vai evitar acidentes, principalmente em áreas de trilha, né? Ou acesso a áreas perigosas. A gente teve um caso aí muito recente da turista que foi fazer uma trilha num vulcão, na Indonésia, né? Num lugar perigoso. Às vezes esse lugar falta placas, né? Eu não sei como é que é lá o acesso no lugar, mas me parece um lugar muito perigoso. Então, às vezes, um lugar às vezes, que tem que restringir o acesso, indicar locais seguros para as pessoas estacionarem, as placas de banheiros, placas de ponto de encontro, as placas de orientação, né, para facilitar essa navegação do visitante, principalmente em áreas que tem grande ou múltiplas atrações, reduzir essa sensação de desorientação e aumentar a confiança do turista. Então aqui a gente tem alguns exemplos de placas dentro de cidades, né, que tem aí indicando os locais do turista. Aqui é uma placa, parece que deve ser nos Estados Unidos, né, indicando a presença de animais. Outra placa aqui de um mirante, né, está escrito em português e em inglês. Então aqui já temos um mapa do lugar indicando o que tem com numeração e o que é cada um desses lugares. A sinalização também, ela impacta na experiência do visitante. Então uma sinalização clara e atrativa, ela contribui para a experiência positiva, né? Você tem uma árvore, você tem embaixo a história daquela árvore, né? O que é aquela árvore, quantos anos tem aquela árvore, com certeza pode impactar no que o turista está vivendo, né? Informações sobre atrações, distâncias e tempo de percurso ajudam os turistas a se planejar melhor na sua visita. Então aqui nós temos uma placa, né, que está dentro de um município, indicando quantos quilômetros falta para chegar em cada lugar, aqui também. Aqui uma placa mais rústica, né? Não é uma placa padronizada, mas que também dá uma sensação de orientação para o turista. A valorização do destino. Então a placa, a sinalização,
bem planejada, ela reforça essa identidade visual do lugar, né, transmitindo o profissionalismo e o cuidado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ruína, né, com uma placa, provavelmente aqui está contando a história dessa ruína, indicando onde ela está localizada. Aqui, ó, Catedral Nossa Senhora de Nazaré, também uma placa bonita, indicando o lugar, que catedral é essa, uma placa padronizada também. E aqui também uma outra placa, lá em São Paulo, né, Veredas das Mata Atlântica, uma placa muito bonita por sinal, deve ter custado uma fortuna, mas dando aí essa sensação de valorização para o destino. Bom, e aí aqui a gente vai entrar nos tipos de sinalização, né? E aí vocês vão ver que tem placa de tudo quanto é jeito. Aqui eu trouxe muitas placas que não são placas com oficiais, né? Que é aquela placa que a gente viu aqui atrás, ó, que ela é marrom, né? Uma letra branca. Tem aqui o símbolozinho que também é oficial, né? Padronizado. Então essas aqui, elas são placas de sinalização. Algumas delas aqui, ó, essa aqui de Cachoeira, provavelmente meio rural. Essa aqui também. Essa também, né? Placas bem rústicas, mas que elas indicam, né? São placas de direção, elas indicam o caminho, a rota e o ponto de interesse. Então essas placas, elas dão uma segurança muito grande para quem está indo visitar. É igual aqui, ó. A pessoa às vezes chega numa encruzilhada, ela está apontando para onde que é a cachoeira e quanto falta para chegar nessa cachoeira. Né? Quem nunca esteve ali, vai saber, nossa, aqui a cachoeira está perto, né? Ó, aqui, Cachoeira da Neblina, quilômetro 1. Tá vendo? Tem a foto da cachoeira, tem uma frase e... Ó, muito boas essas placas. E aqui, ó, tem o que é cada placa padronizada, para que ela serve, né? Então aqui, essa de fundo verde, ó, ela indica percurso, direção e quilometragem. A de fundo marrom, elas são pontos turísticos e local de interesse cultural. Então aqui, por exemplo, ó, Naô. Naô é uma cachoeira. Tem um desenho aqui de uma cachoeira e aqui tem o pico do Itajuru também. Então aqui tem um símbolozinho também referente. E fundo azul são serviços auxiliares. Então são restaurantes, hotéis, postos de combustível, aeroportos e hospitais. Então aqui, ó, Pousada Chapuri, né? É uma pousada, então aqui tem o fundo azul. E aqui embaixo, pegando aqui uma carona na placa de cima, a gente tem uma placa para Vila Franciscana, que aqui no caso ela fica até perto dessa cachoeira do Naô, mas é uma placa rústica, né? Que foi improvisada, mas também que ajuda o turista, né, na orientação. Então, assim, todas elas estão cumprindo seu papel, independente de ser uma placa padronizada ou uma placa rústica que foi instalada ali. E aqui tem outro tipo de sinalização, que é a sinalização de direção. Então a gente saiu aqui, ó, da sinalização de destino, passamos para a sinalização de direção, né? De direção, que é demonstrando onde fica cada lugar. Aqui também, mais alguns exemplos de sinalização de direção. Né? Essa aqui, ó, Parque Nacional Chapada da Diamantina, né? Aí aqui a pessoa, já uma placa bem completa, né? 6 km de ida, tempo médio de caminhada, velocidade de caminhada, dificuldade, nível de esforço, altitude máxima, altura da cachoeira. Olha, bem completa essa placa. Bom, aí aqui a gente já vai para a placa informativa, que é a placa que oferece detalhes das atrações, serviços e regras. Então aqui eu peguei algumas placas de atendimento, né, tem umas placas até engraçadas. Abrimos quando fechamos, fechamos quando saímos. Se você vier e não estiver aqui, é porque ainda não chegamos ou porque ainda já saímos. Então, né, aqui o funcionamento, abrimos às 8 ou às 9, às vezes às 10. Fechamos às 18, às 19, às vezes meio-dia. Mas a placa de horário de funcionamento é uma placa informativa, né? Aqui, ó. A gente tem também essa placa aqui indicando que temos o Wi-Fi, placa de banheiro, a placa com as regras, né? Que no caso essas regras de estacionamento. Além da placa de estacionamento, a gente também pode ter placas, né, que são colocadas às vezes no meio rural, né? Aqui, como essa aqui, ó, indicando que não pode ter consumo de bebida, entrada de animais, churrasco, não pode fazer churrasco.
São placas que vão orientar o turista para o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aqui a gente tem placa informativa nas trilhas, né? Com as informações de normas, né? De regras que o turista precisa seguir. E aí aqui a gente já vai para as placas de segurança, né? Cuidado para evitar acidentes, risco de queda, proibido. São placas que alertam sobre o risco em áreas restritas e normas de conduta. Aí. E aqui, placas identificativas, que é a placa que você vai ver o nome do lugar, né? O nome ou da propriedade, ou do parque, ou do ponto turístico. São as placas que vão nomear os espaços e as estruturas. Né? E as placas interpretativas, que são as placas que estão no lugar e que explicam um pouco do que é aquilo que está naquele determinado lugar. Então aqui, por exemplo, ó, tem uma gruta, né? E nela tem algumas placas contando sobre aquele lugar que a pessoa está passando. Aqui são as cavernas de Peruaçu. Aí tem um mapa, algumas coisas escritas, alguns alertas aqui, né, que parece que tem uma cobra. Aqui um pedaço falando aqui sobre vida seca, são plantas de deserto da caatinga que se adaptaram para sobreviver. Então são placas que interpretam aquele lugar. Bom, e a gente trouxe as placas para vocês, justamente para vocês aproveitarem essas informações e começarem a inserir as placas dentro das propriedades de vocês, né? Desde a porteira, com o nome da propriedade, né? Que é a placa identificativa. Depois que entra com as placas que vão aí auxiliar na segurança, né? Às vezes um lugar onde que é mais perigoso, um lugar onde tem animais peçonhentos, lugares onde as pessoas não podem entrar, né? Placas informativas, às vezes, né, debaixo de uma árvore, explicando ali o que é aquela árvore, coisas que podem ser feitas até com mais rusticidade, né? Como foi feita naquela placa lá atrás que eu mostrei, essas placas que são feitas aqui com madeira mesmo, pintada à mão. Então, placas que vão agregar informações aí dentro da propriedade, né? Placa de direção, até mesmo dentro da propriedade, né? Indicando às vezes uma trilha, ou indicando às vezes onde fica um lago, para a pessoa poder se orientar e andar sozinha dentro da propriedade. Então, a questão das placas, ela traz uma valorização, né? A gente tem aqui na nossa região uma propriedade que o proprietário colocou placas na estrada mesmo, para poder indicar a direção para as pessoas que vão visitar a propriedade rural dele. Então, vocês tendo esse conhecimento, né, de para que cada placa serve, vocês podem estar inserindo aí dentro da propriedade de vocês e agregando para o turismo rural. E aí agora a gente vai entrar num outro assunto que é mais uma ferramenta, né, que vocês podem utilizar para poder agregar nos materiais de divulgação, né? É uma ferramenta que se chama Canva. Então, eu vou chegar aqui no slide dela. Então, o Canva ele é uma ferramenta gratuita que você faz a partir do seu e-mail, do seu Gmail. Né? Na hora que você entra lá, a primeira conexão, pergunta se você quer conectar pelo Gmail, você consegue fazer a conexão. E você pode criar materiais que você pode usar em diversas coisas, né? Então, vocês podem utilizar os templates lá do Canva para poder fazer cartazes, para fazer postagens, para fazer templates para stories e para reels. Pode fazer convites, pode fazer mapa, pode fazer cardápio, pode fazer templates para deixar pronto com os roteiros, né? O valor dos roteiros. Então, é uma ferramenta que é muito útil para poder fazer material de divulgação, independente que seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por diversas maneiras, né? Então aqui eu trouxe algumas coisas, alguns modelos de templates que vocês podem utilizar. Então aqui eu tenho alguns materiais, inclusive esses materiais eu coloquei eles de uma maneira que fiquem assim adequados para poder ser utilizado dentro do turismo rural.
né? No primeiro aqui é a ideia de um menu que você pode ser enviado no WhatsApp, né? Quando o seu hóspede chega, às vezes você oferece a refeição fora do pacote de pousada, né? Às vezes ele vai ter a opção de almoçar ou não na sua propriedade, então você pode mandar esse menu para ele, né? Oferecendo esse serviço, né? A gente tem aqui, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem um menu, então o menu é feito dessa maneira, pode colocar até o valor, se for o caso. E aqui nós temos uma tabela de preços também, que pode ser disponibilizada até lá no catálogo, se for o WhatsApp Business. No próximo, a gente tem uma experiência, foi feita no template também, uma experiência de uma noite de pijamas na roça. Então, você cria esse template e deixa disponibilizado, às vezes, no WhatsApp Business, né? Ou numa rede social, ou manda diretamente para o seu hóspede quando o seu possível cliente, aliás, né? Você manda já pronto esse material, porque ao invés de você copiar, às vezes, e colar lá e mandar direto, não, você manda um negócio em PDF, bonitinho, arrumadinho, né? Que às vezes a pessoa encaminha para outras pessoas, convidando. Embaixo aqui nós temos lá no Canva, templates pré-prontos, né? Isso aqui é um pacote lá de mais de 100 figurinhas assim dessa assim, templates desse aqui, que você pode utilizar para poder criar postagens no Instagram. Então, aqui no caso, aqui, por exemplo, dicas para começar a treinar para trilhas nas montanhas. Então, aqui eu poderia escrever uma outra frase, colocar uma foto relacionada a essa frase, poderia criar carrosséis lá no informações sobre a minha propriedade, informações sobre algo na minha propriedade. Então, esses templatezinhos aqui, eles já ficam pré-prontos lá e você só usa eles para poder criar suas postagens, né? No próximo aqui a gente tem uma tabela também de preços de coisas de alimentação numa cafeteria, né? Também pode ser usada numa pousada, colocando outros produtos. Aqui já é um checklist de acessibilidade que também foi criado lá. E aí isso aqui pode ser às vezes impresso e colado lá na propriedade, indicando que tem estruturas de acesso, né, para poder valorizar o empreendimento ou até para poder melhorar, né, a propriedade, tendo isso aqui como referência. Um checklist para quartos de hospedagem, que também nós criamos lá. E aí isso aí você pode criar várias coisas, né? Desde roteiros, checklists, templates, cartazes. E aí como é que você faz isso? Aí aqui no menu principal do Canva, você vai clicar em modelo e vai digitar o que você quer, né? No caso que eu digitei cartaz. E aí vai aparecer uma série de modelos. Alguns modelos você precisa ter a versão premium, que são esses que tem essa coroinha embaixo aqui. Outros não, os que não tem nada porque eles são gratuitos. Então você clica em cima do modelo que você quer, depois vai aparecer ele, né, e tal, e vai clicar em editar. Então, ó, esse aqui foi o que eu escolhi. Aí lá dentro do Canva, você vai fazer as modificações. Então eu tirei essas plantinhas que estavam aqui do lado, tirei essa rosa e troquei isso aqui, né, esses dizeres aqui. Então no lugar da rosa eu coloquei o café, aqui eu coloquei essas coisinhas de café aqui, que é esse elemento aqui. Esse outro elemento aqui que é como se fosse uma borra de café, né? Esse aqui é o café que eu coloquei, eu puxei, peguei na internet. Então aqui em upload eu fui, cliquei em upload e fiz o upload dessa foto que eu peguei na internet, que também poderia ser essa, né? Aqui em elementos eu usei esse elemento aqui, que é esses galinhos, e essa borra de café aqui que eu coloquei aqui para... Aí aqui eu mudei para roteiro cafés especiais, valor da experiência, e coloquei onde que fica o sítio. Então é assim que a gente usa o Canva. A gente explora a criatividade da gente para criar materiais de divulgação. Esse site aqui, que chama Pexels, é onde eu pego várias fotos que eu utilizo nas minhas criações. Lá tem alguns que você vai ver que vai aparecer isso aqui embaixo, que é a versão paga, mas o que não tiver esse negócio escrito assim, ó, elas são tudo gratuitas. Você só clica e salva no computador.
E aqui você pesquisa sobre o que você quer. Aqui eu coloquei café, e você coloca o assunto. Bom, a outra ferramenta que eu trouxe aqui é o Trello. O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas, que é baseada no sistema de quadros, listas e cartões, que permite que equipes e indivíduos organizem, colaborem e acompanhem o progresso dos trabalhos de forma eficiente. O que é isso? Então eu vou passar para o próximo aqui que eu vou explicar melhor. Lá no Trello, você pode criar atividades e gerenciar essas atividades. Aqui, por exemplo, o que eu criei? Eu criei uma programação de postagem no Instagram, né? E aí, qual que é a proposta? É a seguinte: nas segundas-feiras, a gente vai fazer postagens que contam a história da nossa propriedade. Então, aqui eu coloquei os temas que vão ser trabalhados, e aqui em cima, nessa tarjinha aqui, ó, é que tipo de postagem que eu vou fazer. Então, por exemplo, nossa origem, post com fotos antigas, mais texto sobre como a família começou. Então, esse aqui provavelmente deve ser um carrossel. Então, todos os lugares que tiver isso aqui, a minha indicação é que a postagem seja um carrossel, né? Esse outro aqui, ó, quem somos? Vídeo rápido apresentando os membros da família e seus papéis. Essa tarjinha verde aqui provavelmente é um rios. Então, onde tiver essa tarjinha verde, eu estou indicando que é para fazer um rios com esse tema. Então, igual esse aqui, ó, tem um verdinho e tem um laranjinho. E aqui está escrito vídeo ou carrossel mostrando instalações, cabana, trilha e lago. Um dia na vida do agricultor, stories ou rios mostrando a rotina, ordenha, plantio e colheita. Então, isso aqui o que é? A pessoa vai colocar nos stories esse um dia na vida do agricultor e depois vai pegar esses stories e vai transformar num rios. E aí, cada segunda-feira vai fazer um desses aqui, certo? Já na terça-feira, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar as experiências e a estrutura do lugar. Então aqui, tour virtual, vídeo ou carrossel mostrando as instalações, cabana, trilha, lago. Aí se tiver chalé, vai mostrar o chalé. Se tiver um balanço, um lugar instagramável, vai mostrar aquele lugar. Né? O segundo aqui, o que fazer aqui? Lista em imagens, trilha, banho de rio, café colonial, nossa culinária, foto do prato típico e receita simples. Então vai mostrar a foto e pode ensinar a fazer, né? Onde vocês dormem? Detalhes das acomodações, redados, chalés com fotos aconchegantes. E aí, aqui, no caso aqui, por exemplo, poderia fazer nos stories, transformar num rios, ou pode fazer também em formato carrossel. Nas quartas-feiras, vai fazer tira dúvidas. Aí no tira dúvidas, pode acontecer de ninguém perguntar nada. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer pergunta. Vai colocar lá as perguntas, até perguntas que as pessoas já te fizeram fora das redes sociais. Porque às vezes a pessoa pergunta no WhatsApp, tudo, você joga suas perguntas lá e você mesmo responde. Né? E vai. Aí depois essa caixinha de perguntas, você salva nos destaques, porque aí quando a pessoa chegar ali, ela, através dos seus destaques, ela já vai decifrando várias dúvidas que ela tem a respeito da sua propriedade. Nas quintas-feiras a gente vai fazer conteúdo educativo, né, como plantando X. Aí pode fazer um time-lapse. O que é time-lapse? É aquela filmagem, você vai deixar o celular filmando, tem uma opção lá, time-lapse, que é o quê? Que é aquela filmagem que você fica ali um tempão filmando, e na hora que você vai assistir, ela passa corrido. Então você vai fazer esse time-lapse de algum tipo de cultivo na propriedade e vai postar nas redes sociais. Você deixa o celular ali paradinho filmando e você vai fazendo e depois vai ser aquele videozinho corrido. Lenda local, histórias folclóricas da região. Você pode contar uma história relacionada à sua região, uma história folclórica. Glossário rural, ensine os termos. O que é um terreiro de café? Você vai pegar as nomenclaturas das coisas que você usa na roça e que as pessoas às vezes não conhecem, vai ensinar para elas. Olha, gente, ó, quando vocês ouvem falar em terreiro de café é isso aqui, né? O que a gente faz aqui? Depois de tal etapa do café, a gente traz o café para cá, espalha ele todinho no terreiro e deixa secando. Aí deixa secando por quanto tempo? Você vai contar para a pessoa o que é que acontece na propriedade. Pegada ecológica, mostre como os visitantes ajudam a preservar a área, né? Visitante, aqui a gente não pode jogar lixo.
Ah, mas é uma casca de banana. Não, não pode. Por quê? Porque essa casca de banana, ela não pertence a esse ambiente. Aqui é outro ambiente. Por mais que ela seja orgânica, a gente não joga. Porque se todo mundo vier aqui jogar a casca de banana, vai virar um lixão. Então a gente pega essa casca de banana, a gente guarda ela e a gente leva, joga lá na sede, dentro do lixo, que lá a gente vai levar esse lixo para uma composteira. E aí ele vai ser degradado de uma forma diferente do que ele seria aqui. Então você vai ensinar alguma coisa relacionada à ecologia e também à preservação da sua propriedade. E nas sextas-feiras vai ter engajamento e promoção. Né? Pergunte ao agricultor. Histórias com caixa de perguntas sobre a vida no campo. Promoção relâmpago. Desconto para quem comentar e compartilhar. Então você pode criar uma interação, um engajamento com o seu público. Né? Isso pode ser feito até no caderno, gente. Você pode pegar isso tudo aqui e anotar no caderno. Mas existe uma ferramenta, que vocês conhecem agora, e essa ferramenta se chama Trello, onde você pode criar esse tipo de programação, né? Pode fazer listas de mercado, pode criar outro tipo de coisa, né? Aqui, ó, o que você pode fazer com o Trello? Pode fazer gestão de reserva e hospedagem, né? Aí nas listas, a lista que é? Essas tarjinhas aqui que eu falei com vocês que eu coloquei, né? Aguardando confirmação, confirmado, check-in realizado, check-out, planejamento de atividade turística, passeios agendados e andamentos concluídos, manutenção e infraestrutura, gestão de fornecedores, marketing digital. Os posts, que é o caso que eu usei, que foi para fazer a programação de marketing da propriedade. Uma outra ferramenta tecnológica muito legal, que a gente também aproveita aí para poder agregar, é o Linktree, que é o que é? É onde você consegue criar um link único, onde dentro dele tem um menu com vários links para outros lugares. Né? Aqui tem um exemplo no caso aqui a gente tem um link que leva para essa telinha aqui, que é onde tem um WhatsApp, um YouTube e um e-book. Né? No caso de vocês, poderia ser um link que é colocado lá no Instagram, e lá o que tem? Pode ter um link para o WhatsApp, pode ter um link, às vezes, para um canal no YouTube, pode ter um link para localizar o Google Meu Negócio ou no Google Maps, pode ter um e-book, pode ter um catálogo da propriedade. Então é um link onde dentro dele vocês vão deixar vários outros links disponíveis para a pessoa de uma maneira organizada, com layout bonito. Né? Então lá no Linktree tem vários tipos de templates, né? Eu usei esse aqui do meio. E aí você vai colocar o que é que você quer que esteja dentro do seu Linktree, né? Aqui também, ó, tem um Instagram, então aqui se a pessoa clicar em cima desse símbolozinho no Instagram, ela vai acessar o Instagram. Você vai colocar aqui embaixo o que é, aqui do lado vai aparecer para você como é que vai ser o layout. E depois você vai pegar esse link e você pode mandar para alguém, você pode colocar no seu Instagram, né? Vai ser aí uma coisa mais arrumadinha, né? Você vai agregar aí no seu layout do seu empreendimento. Outra ferramenta bem interessante que pode ajudar vocês aí no dia a dia são as planilhas Google, né? Que são uma ferramenta de planilhas online que também podem ser colocadas, compartilhadas com outras pessoas, né? Então, ao contrário do Excel, que é uma planilha que você só pode ter ela dentro do seu computador e enviar por e-mail para outra pessoa, as planilhas Google não, vocês podem compartilhar elas em tempo real com outra pessoa. Então, eu posso ter o acesso e compartilhar, às vezes, com meu marido, né, com meu filho, e todo mundo ter acesso a ela ao mesmo tempo, né? Com acesso tanto só para visualização, como para visualizar e editar. Então, ela permite que você crie, edite e compartilhe planilhas com outras pessoas em tempo real. E aí aqui eu trouxe como é que vocês acessam elas, então através do Gmail, né, nesse íconezinho aqui cheio de bolinha que tem aqui em cima, do lado do ícone do e-mail, você clica, aqui tem o Drive, você clica no Drive, aí dentro do Drive você tem várias ferramentas, né? Tem os documentos, que substitui no caso o Word e o LibreOffice, tem planilhas, que também substitui o Excel e as planilhas Tem também as planilhas, né, que substitui o Excel, apresentações, que substitui o PowerPoint. Essa parte aqui de formulários é muito interessante, às vezes você
está recebendo um hóspede, para criar um formulário com algo fixo que você pode mandar para o seu hóspede antes dele dar entrada, né, com os dados, com informações a respeito dele, o Google Imagens, PDFs, vídeos, enfim. Aí no nosso caso aqui, a gente vai clicar em planilhas para poder criar uma nova planilha. E aí vai abrir uma planilha em branco assim, a partir dela você vai criar a planilha que você quer, né? No caso, eu já trouxe aqui um modelo de planilha pronta, né? Que no caso é uma planilha para poder gerenciar a propriedade, gerenciar as finanças da propriedade. E aí o que tem nessa propriedade, nessa planilha, né? Isso aqui é um fluxo de caixa, de entradas e de saídas, né? Que eu coloquei aqui uma parte de receitas, uma parte de despesas. Então quando eu abro esse drop down aqui, ele vai me dar uma série de opções, eu vou marcar a opção que eu quero, vou fazer uma descrição mais detalhada e vou colocar aqui como que foi recebido e como que foi pago. E o valor aqui na frente. E que vai me dar um saldo de caixa, né? No caso aqui, esse aqui do mês de julho. Na próxima aqui, aí a gente vai ter essas finanças aqui, o fluxo. Seria uma planilha onde eu colocaria mensalmente qual foi o saldo de cada mês. Aí aqui a gente vai para essa parte aqui de reservas, que é o quê? São as pessoas que já marcaram de ir para a propriedade e eu vou fazer um controle dessas visitas, né? Então aqui no caso, eu coloquei como exemplo a entrada e saída da pessoa, o nome, qual acomodação que ela vai ficar, quantas pessoas são, o valor, se ela comprou ou não algum pacote de experiência e se está confirmado ou não. E aqui, isso aqui vai me servir para eu controlar, né? Quem está chegando, quem está saindo, qual o recurso que está programado para entrar, para eu me programar aí para as próximas visitas dos meus hóspedes. A outra ferramenta é o WhatsApp Business, né? Onde você pode inserir lá um catálogo de produtos, de fotos com descrição, mensagens automáticas para responder algumas perguntas, colocar etiquetas nos clientes, né? E criar grupos de envio para promoções e avisos. O WhatsApp Business também é uma ferramenta interessante para vocês utilizarem, porque a partir do momento que vocês já deixam esse catálogo de vocês prontos, né? Quando chega um cliente novo, o primeiro lugar que ele vai acessar é aqui. Então ele vai ver ali as experiências, o valor delas, como é que funciona, já deixa tudo ali direitinho. Porque na hora que esse cliente chegar até você, efetivamente, ele já vai chegar com várias dúvidas dele sanadas. E isso, quanto mais dúvidas eu tiver sanado, melhor para poder fechar negócio, né? Então aproveitar o tempo de vocês, para não ficar se desgastando, tendo que responder um monte de dúvida e no final o cliente não fechar. Então lá tem uma parte que você coloca a questão do funcionamento, do que se trata. Essa parte aqui, se você quiser deixar algum outro link ou alguma outra informação, e aqui embaixo o e-mail de vocês. Já o Google Meu Negócio é mais uma ferramenta de visibilidade. Então você vai fazer um cadastro gratuito do seu empreendimento, né? Vai colocar lá fotos, eventos, horário de funcionamento, vai colocar informações a respeito do seu empreendimento, vai colocar telefone, vai tentar colocar o mais completo possível. E aí, depois, quando os seus hóspedes visitarem vocês podem pedir para eles para avaliar a experiência deles, para vocês irem formando lá uma nota média, o mais alta possível, assim esperamos, e também ter imagens, né, dos próprios hóspedes, para ir validando o seu empreendimento, agregando valor a ele. Então aqui, por exemplo, eu pesquisei por pousada rural em Muriaé e me deu alguns resultados. A partir do momento que você começa a alimentar o seu perfil do Google Meu Negócio, quanto melhor ranqueado ele tiver, o que é o ranqueamento? É essa nota aqui, ó, que os hóspedes vão dando. Quanto melhor ranqueado, se a pessoa pesquisar pousada rural em tal lugar, né, se esse tal lugar for o seu lugar, se você estiver bem ranqueado, você vai aparecer primeiro aqui na pesquisa. E aí, a partir do momento que a pessoa clica na sua
pousada, na sua fazenda, seja lá o que for, na sua propriedade, ela vai ter acesso às informações da sua propriedade, né? Vai ter as fotos lá, tanto suas como dos hóspedes, que os hóspedes postaram. Você pode colocar também se tem a questão das reservas, tá vendo? Igual tá aqui, ó. Aqui, essa aqui já pode fazer reserva por aqui. Todas as informações, para filtrar o máximo possível quando o hóspede chegar até você, realmente ele querer se hospedar lá. Aqui a questão das avaliações, né? Aqui, ó, avaliou cada serviço, colocou aqui destaques para o hotel, as fotos dos hóspedes, que são aqui, fotos visitantes, são muito importantes para a pessoa ir criando uma referência, né? Instagram e Facebook, não menos importante, mas que já são ferramentas que as pessoas já costumam utilizar, né? A partir do momento que joga no Instagram, se tiver linkado com o Facebook, vai automaticamente, você não precisa fazer duas postagens. Então, seguindo lá o que nós falamos no Trello, fazer os stories, né, com enquetes, com caixinha de perguntas, reels mostrando o dia a dia no campo, transmissões ao vivo e usar hashtags, principalmente hashtags com o nome do lugar onde que você vive, para poder aparecer se a pessoa pesquisar pela hashtag. E aí, isso aqui a gente está finalizando. Essas ferramentas, elas vão auxiliar vocês para agregar valor ao negócio. Então, vou usar tudo? Não, gente. Você vai usar o que der para usar. Mas eu estou mostrando o que tem disponível aí no mercado, né? Além disso tudo, a gente tem a IA aí hoje que qualquer coisa, qualquer ideia que você quiser desenvolver, você abre o chat GPT, abre o DeepSeek e joga lá a sua ideia, vai aprimorando com o auxílio da IA a sua ideia, para você construir a sua identidade dentro da internet, para poder valorizar o seu empreendimento. Porque o que a gente busca, que a gente quer, hóspede quer, mas quer hóspede com valor agregado à experiência. Então essas ferramentas elas podem te auxiliar nisso, né? E aí entra a última parte, que é uma frase que eu tenho comigo, que eu acho que vale muito a pena a gente refletir a respeito dela, que é essa aqui, que é sobre a sorte, né? A gente sabe que a gente tem assim a questão da sorte muito como uma coisa aleatória que acontece com alguém, né? Como a sorte, por exemplo, de se ganhar na Mega Sena. Mas eu tenho comigo que existe um outro tipo de sorte, né? Que é uma sorte que ela aparece para você, mas que você precisa estar preparado para quando ela chegar, que ela chega através de uma oportunidade. Então a sorte, o que ela é? Ela acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado, né? Essa frase é uma frase que está relacionada ao filósofo Sêneca, mas que eu tenho ela muito comigo. Então, a partir do momento que você vai se preparando, as oportunidades, quando aparecem, elas são muito claras. Por quê? Porque você já está preparado. Então, você conhecer ferramentas tecnológicas, ela eleva muito o seu padrão perante o resto das outras pessoas que estão trabalhando no turismo rural. Por quê? Porque o turismo rural, geralmente, ele é uma coisa ligada à terra, ligada à atividade rural, né? Mas, hoje, o mundo está conectado no digital. Então, quando você consegue linkar essas duas coisas, você sobe o seu patamar demasiadamente. E você consegue ir aos poucos agregando valor àquilo que você está fazendo, né? Porque você vai tendo um outro olhar. E então você cria a sua sorte, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desses conhecimentos que nós passamos. Se tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas. E eu estou aí para poder ajudar vocês a melhorar os negócios, a alcançarem outros patamares e elevarem o turismo rural para patamares nunca alcançados. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima.